Eita, nós! Bom dia, bom dia, bom dia! Desembarachando, episódio 69. Como é que você está? Quintou, é isso aí. Não é só sextou, né? Todo dia é um ou, e hoje é o quintou. Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, espero que aqueles que você ama estejam bem, ok? E seja lá o que for o que você esteja passando, por exemplo, um momento mais delicado, mais difícil, de todo o coração desejo que você fique bem, se recupere, restabeleça o que tiver que ser restabelecido. Obrigado pela sua atenção aqui sempre conosco no Desembarachando. Você que vê esse conteúdo aqui ao vivo, bom dia. E você que vê esse conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Desembarachando de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, aqui no meu Instagram. E sábados, domingos e feriados é um conteúdo um pouquinho mais tarde. A hora eu não sei, 7 horas, 7h30, 8 horas, dependendo, né? Mas fica tudo gravado aqui. Depois fica gravado também no nosso Facebook e no nosso YouTube. Maravilha? Mais uma vez, então, obrigado. E é uma alegria poder compartilhar e poder receber também de vocês todo tipo de conteúdo e de ensinamento. Eu aprendo muito nessa interlocução aqui com vocês. Maravilha? Vamos lá então, vamos ver o que sai daqui hoje, né? Pra gente poder trocar uma ideia e nos fazer pensar. E falar de pensamento é falar do tema de hoje. Vamos falar um pouco sobre mente. Não de mentir, tá? Mente de mentalidade. Muito bem. Deixa eu lembrar aqui. Há 28 anos atrás, eu já estava no segundo ano da primeira faculdade. E quando estávamos no primeiro ano da faculdade, no ingresso da faculdade... Que faculdade, Baracho? Eu fiz teologia, né? Eu comecei minha vida acadêmica fazendo teologia. E eu lembro que no ingresso da faculdade, fizemos lá uma prova, né? O vestibular, e fizemos um desenho. Esse negócio de desenho, né? Teste de desenho. E desenhei lá uma casa, desenhei uma árvore, desenhei uma pessoa, desenhei uma família... sem imaginar nada assim, que aquilo poderia ser uma análise de mim depois, né? Quando passou-se para o outro ano, fomos para o segundo ano então, e aí cada aluno era chamado numa sala para conversar com um psicólogo que fez uma avaliação daquele desenho feito um ano atrás, né? Aí chegou a minha vez, era um por um. Quando chegou a minha vez, eu entrei. O professor pegou aqueles desenhos todos que eu tinha feito no ano anterior e ele começou a fazer uma análise ali, falando de mim. E interessante, né? Eu nunca tinha conversado com ele e ele falou tanta coisa ali que fez todo sentido e falou de mim ali naqueles desenhos, né? Falou de mim, assim. E é claro, dando algumas orientações ali, né? Porque eu era um acadêmico, eu tinha ali mais alguns anos de estudo... Então ele me ajudou com aquela interpretação do desenho, né? Isso mais tarde me fez olhar para isso, né? Até procurando ver essa técnica, né? Mas vamos lá. E aí eu lembro que de tantas coisas que aquele professor falou para mim, usando aqueles meus desenhos, ele falou para mim assim, olha Baracho, você precisa pegar leve com você mesmo. Você gasta muito tempo... pensando, você gasta muito tempo aí na sua mente, né? Você é uma usina de imagens e pensamentos, você se fiscaliza muito, você se policia muito, você fica ruminando muito, e eu ficava assim pensando, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, né? E você é tão novo, na época eu tinha 19 anos, né? E aí ele falou, você, desse jeito que você continuar desse jeito, você vai se desgastar muito e você não vai suportar. Aí você vai ficar até doente, né? Então, observa isso, pega leve, relaxa, se acalma, né? Então, fica calmo, não se policie tanto, não seja rigoroso tanto com você. A sua mente não para de funcionar, você pensa muito,
e você ficar muito refém desses pensamentos o tempo todo. Aí eu saí, né, daquela sala, fiquei pensando. É claro que a compreensão de tudo não veio naquela hora, né? Mas até hoje eu penso isso. E até hoje aquela interação com aquele professor me ajuda muito, até hoje, né? E aquele professor, eu digo que ele me inspirou também assim, a ser psicólogo depois também. Muita coisa que eu escutei dele, ele dava aula para nós de psicologia geral, uma das disciplinas, né? E eu aprendi muito com ele e me inspirou. Mundos que me inspiraram a fazer psicologia e a ser psicólogo. Enfim, né? Mas aí eu fiquei pensando nesse negócio, né? De ficar pensando muito, de ficar pensando muito. E realmente a cabeça de muitos de nós, da grande maioria de nós, não para. Ah, Baracho, mas é impossível ficar sem pensar. Eu sei, nós estamos o tempo todo pensando. Alguns de modo muito intenso, muito obsessivo, e outros nem tanto, mas nós pensamos. Nós reagimos a qualquer coisa que aconteça ao nosso redor. Isso vira pensamento, né? Os nossos órgãos do sentido são captadores de situações o tempo todo. Então, ok, a gente está pensando toda hora. Toda hora a gente pensa. Se eu estou parado assim e algo passa na minha frente, por exemplo, um carro, eu olho aquele carro e eu penso alguma coisa daquele carro. Alguma coisa eu penso, né? Então, ok, nós não ficamos assim sem pensar, né? Mas tudo na vida é importante o balanço, né? Nada que é extremo é bom, né? Já fala a psicanálise que tudo que chega ao extremo, tudo que excede é porque alguma coisa falta. Então tem isso também, né? Então assim, só que vamos falar desse extremo, de ficar dentro da mente, dentro do pensamento, né? Então nós podemos chegar até a adoecer fisicamente, por causa daquilo que nós pensamos. Eu tive situações já de procurar fazer alguns exames assim, totalmente certo de que eu tinha alguma enfermidade, alguma coisa não ia bem. E quando eu cheguei lá, o médico falou, ó, tá tudo certo aqui, será que não é a tua cabeça? Então, é isso aí, né? E quantas pessoas eu me escuto no consultório que falam isso, né? E eu até oriento assim, vai fazer alguns exames, vai fazer um check-up, vai olhar. Porque aí, se não tiver nada, tu já desencana também, né? Desencanar. Então é a nossa cabeça, né? Então nós podemos adoecer fisicamente de acordo com aquilo que nós pensamos. Nós podemos adoecer fisicamente por causa das interpretações que nós fazemos. Nós podemos adoecer de interpretações, sabia disso? Então a mente nos consome. Então nós temos ali uma mente que é consumida, por exemplo, pela culpa. Culpa será um tema aqui do Desembaraxando, tá? Logo logo, segura aí, tá? Mas nós podemos ter a mente que nos consome com sentimentos de culpa, a mente nos consome com obsessões, nós temos aqueles rituais de comportamento que são oriundos de pensamento, tudo eu fico conferindo, tudo eu fico observando, senão eu acho que não vai dar certo alguma coisa. Aí é claro, né? Aí vem as enxaquecas, no meu caso é enxaqueca, tá? Quando eu fico muito pensando assim, né? Então as enxaquecas, as obsessões, a culpa. Então a mente nos consome, assim. Você vai deitar e fica ruminando, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, amanhã não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quantas pessoas que não dormem porque ficam trabalhando com a cabeça o tempo todo e não param de pensar e não param de pensar. E aí nós vamos fazendo aqueles chamados mesmos caminhos mentais, né? Nós fazemos aqueles mesmos caminhos mentais que muitos deles não nos levam a nada, a não ser prejuízo emocional, físico, né? Aquele desgaste que na psicanálise chama de neurastenia. O que é isso, Baracho? Neurastenia. É aquele cansaço que a pessoa tem e aparentemente ela não fez nada assim físico, né? Para poder justificar, né? Fiquei o dia inteiro correndo, andando e estou morto de cansaço. Não, mas é um cansaço físico por causa da cabeça que não para, né? Então, nós fazemos esses mesmos caminhos mentais que não nos levam a nada, né? Então, e aí, né? Como é que é esse negócio? E uma coisa que eu tenho aprendido muito, né? A meditação ajuda muito nisso também, e outras coisas que a gente começa a pensar,
é fundamental que possamos sair desse mundo do pensamento, sair um pouco dessa mente. O tema de hoje é esse, né? Saia da mente. Mas, Baracho, é impossível. Eu não consigo sair da minha mente porque eu estou dentro dela. O tempo todo eu estou pensando. Claro, eu entendo isso, né? Mas, assim, é importante que nós possamos sair de dentro de nós em muitos momentos da vida, né? Porque, assim, quando a pessoa é muito mental, algumas são mais do que outras, né? Mas quando a pessoa é quase que totalmente mental, então o conteúdo que está dentro da cabeça dela é a verdade dela. O conteúdo dentro da cabeça dela tem autoridade sobre a sua vida. Então esse conteúdo vira a sua realidade. Ela não dialoga nada com o que está acontecendo e o negócio é muito aqui. Então a pessoa é muito influenciada pela sua mente, pelos seus conteúdos, né? Então quem é muito mental, o conteúdo vai virar verdade. Ela interpreta uma indiferença de alguém que não está acontecendo, ela interpreta uma rejeição que não está acontecendo, ela interpreta alguma coisa que empolga, vai ser a pessoa de entender que também que não é isso, ninguém falou nada, ninguém comentou nada, e a pessoa cria histórias na cabeça. É interessante isso, né? A gente pergunta no consultório, mas a pessoa te falou isso? Ela te fez tal coisa? Não, mas só de olhar pro rosto dela eu entendi isso. Aí é uma coisa da cabeça de quem pensou, né? Enfim, então, o exercício aqui que a gente está pensando hoje é isso. É importante para poder dar mais vaziada, é importante que a gente poder se acalmar, a gente sair um pouco de dentro de nós, né? E assim, e isso ajuda a abrir a cabeça para novas percepções, porque quem é extremamente mental não para de pensar, não para nem para atualizar os pensamentos, não para nem para olhar o que está acontecendo, para poder até arejar a cabeça, para poder abrir a cabeça para novas percepções e que novas percepções possam ajudar até a pegar mais leve. A pessoa não faz isso. É aquele ônibus que não para nunca no ponto, né? Não para de andar. Então, quer dizer, é importante essas paradas para eu poder ver o que eu ainda vale a pena carregar na minha cabeça e o que vale a pena agregar na minha cabeça. Então é isso. Até no Desembaraxando de ontem falamos sobre isso, né? Questão do desintoxicar. Volta lá para você assistir, né? Ontem falamos sobre isso. Liberar o corpo e limpar o corpo de substâncias tóxicas, né? E no caso conteúdos, no caso o que influencia a minha cabeça e até mesmo companhias, né? Então desintoxicar e até se afastar de algumas pessoas que estão fazendo mal pra gente. Mas voltando aqui, né? É importante assim, quando eu sou extremamente mental, eu me fecho a percepções novas, porque eu fico só naquele enredo da vida inteira, e tem gente que é assim, né? Ok, Baracho, você já falou várias vezes aqui, né? Todo mundo vai ter o seu lema, ok. Só que muitas vezes a pessoa fica tão enfiada nisso que ela se fecha para novas percepções. Até porque em alguns ter percepção nova vai tirar ela dessa narrativa, né? Quem sou eu também sem isso? A pessoa não consegue apostar numa questão nova, né? Há um receio também. De certa maneira, eu conheço aqui minha narrativa, por mais horrível que seja, desgastante, mas eu estou dentro de alguma coisa, né? Só que assim, para que possamos ter novas percepções e aliviar essa bagagem da nossa cabeça, nós temos que sair da nossa mente. Como assim, Baracho? Calma, não fecha o filtro da tua cabeça aí, tá? Nós precisamos sair da nossa mente para que possamos oxigenar a nossa cabeça, oxigenar o nosso cérebro, né? Então, por exemplo, há quanto tempo, por exemplo, você não se conecta com a natureza? E eu tô me colocando junto aqui, tá? Eu tô aqui pensando, ó, já tem um bom tempo assim, conectar mesmo com a natureza, né? Não é você andar de carro e ver uma árvore de dentro do carro, tá? Olha que legal, uma árvore. Aqui perto da minha casa tem um lago muito bonito, né? Aqui da minha cozinha, da janela, eu vou lavar a louça aqui, eu vejo o lago, partezinha dele, tá lá o lago todo dia na minha frente. Não é nesse sentido, tá? Mas assim, há quanto tempo nós não nos conectamos com a natureza mesmo? Há quanto tempo você não vai fazer uma caminhada e você não fica descalço, né? Aí falamos sobre isso ontem, né? A questão do fio terra e aterrar, né? Há quanto tempo eu não ponho o pé no chão? Há quanto tempo eu não me conecto com a natureza? Sabe assim, respirar,
mesmo em meio a cidades grandes, com tanta poluição, mas tem os parques, tem as coisas bonitas aí, né? Ou você que mora em cidade menor, que tem um privilégio maior de ver a calmaria, né? Então, há quanto tempo você não se conecta com a natureza? Há quanto tempo nós não nos conectamos com a música? Uma boa música, tá? Uma música que nos faz bem, uma música... Porque até para escutar alguma coisa, a gente começa a criar o vício de só escutar conteúdo, entrevista, só isso. Eu tava nessa vibe, assim, altamente viciado nessas coisas assim, e eu começava a olhar que eu não estava olhando as coisas ao meu redor. Então, há quanto tempo eu não me conecto com essas coisas, né? E assim, como sair da mente, Baracho? Como assim sair da mente? Faça coisas físicas. Faça coisas físicas. Cozinhar. Há quanto tempo você não cozinha? E você sabe cozinhar. Há quanto tempo você acostumou em já ficar ali esperando as coisas chegarem, né, e não faz mais nada? Lembra que você fazia aquele prato maravilhoso que o pessoal gostava? Lembra? Eu fazia muita coisa na cozinha aqui. Confesso que eu preciso voltar, né? Eu fazia vaca atolada, eu fazia tanta coisa assim, o pessoal gostava aqui em casa. Enfim, cozinhar. Há quanto tempo cozinhar, lavar a louça. Para alguns é um porre lavar a louça. Eu adoro lavar a louça. Eu gosto muito de montar aqui as coisas no escorredor aqui de pratos, né? Aquele escorredor de alumínio, eu fico montando assim as coisas ali. Então, lavar a louça. Há quanto tempo você não planta alguma coisa? Ter uma hortinha, plantar alguma coisa, você não tem vaso na tua casa? Cuidado com a dengue, é claro, né? Mas assim, plantar, ou há quem gosta de desenhar, há quem gosta de fazer artesanato, de pintar, sabe assim, fazer caminhada. Então é fazer alguma coisa assim, ter uma coisa física, uma ação física, não só mental, física, né? E fazer algo que nos tire desse aspecto mental. Quando eu fico muito ligado ao mental, eu acabo só fazendo aquela coisa automática da vida, né? E eu nem observo o que eu estou fazendo, é o trabalho, é a correria, né? E eu caio no perigo de até chamar essas coisas de diversão, né? Eu estou me divertindo, Baracho, estou me divertindo. E sem perceber isso está me esgotando, né? Essas questões de telas que estamos vendo hoje aí, enfim, né? Mas assim, então faça algo que te tire o mais que você puder do aspecto mental. Ah, Baracho, mas até quando estou fazendo as coisas ali, eu penso, sim, você está pensando, mas você está pensando e vendo algo diferente, você está colocando uma coisa nova na sua rotina, você está se distraindo, você está pensando sobre o que você está fazendo, mas está se distraindo. Então é fazer alguma coisa que tire do aspecto mental. E mais do que isso, ficar focado na ação física, é relacionar-se com o que faz. Nós temos pouco nos relacionado com o que fazemos, né? Nós nem prestamos atenção no que estamos fazendo. Aí quando a gente vê, acabou. Nossa, eu nem olhei isso aqui, eu nem percebi isso aqui. Então é importante que, além de ter ações físicas, que nós possamos exercitar a presença na hora, a presença com o que eu estou fazendo. É ter realmente um relacionamento com o que estamos fazendo, né? Agora há pouco eu falei de andar descalço, de fazer alguma coisa, de pintar, de cozinhar. É isso. Comece a instalar no seu dia a dia esses momentos assim, onde você se dedica a alguma coisa física que você não faz tempo, tá? Não é o que você já faz aí que até te mantém assim já meio que alterado de consciência, você não percebe a realidade. Não é nisso, mas é você fazer algo que te tire desse aspecto mental. Então eu lembro quando aquele professor me disse aquilo há 28 anos atrás, ele falou: pega leve, Baracho, não fica refém ao extremo da mentalidade. A tua mentalidade vai te levar nos mesmos destinos, no mesmo lugar. Ah, agora eu vou pensar diferente aqui, eu vou ter uma saída. Não vai ter saída, porque eu vou andar em círculos na cabeça o tempo todo. E vem essa canseira, né? Aí junta-se com a narrativa
de que eu tenho que ser produtivo, que eu tenho que dar resultado, que eu tenho que agradar as pessoas, que eu tenho que atender a expectativa de um mundo, e aí eu me complico mais ainda com isso, né? E cada vez menos eu tenho ações físicas, né? Você percebe aí o número de crianças que até com uma certa idade não sabe o que é subir numa árvore, não sabe andar de bicicleta, não sabe se equilibrar, não conhece assim a natureza. Eu não estou dizendo morar na cidade grande tão somente, tá? Então você tem visto hoje crianças que não têm se conectado com isso, né? As crianças que não levam a fazer da realidade dela os seus brinquedos ali, a natureza. Hoje não, já de um bom tempo, né? Nós brincamos muito com os brinquedos prontos, né? Os brinquedos prontos que não estimulam assim que eu faça, né? Lembra aquele episódio do Chaves, né? O Chaves pegava uma caixa de sapato, pegava uma cordinha e ali fazia um caminhãozinho. E para ele aquilo era um caminhão. Ele puxava, ele viajava, ele se divertia. Ele tinha uma ação física ali que produzia um bem-estar mental. Não feche o filtro. Ai, Baracho, então você é contra brinquedo que você compra na loja. Não é isso, né? Não é isso. Claro, vai comprar os brinquedos que você aperta o botão, que ele faz barulho, que ele anda sozinho. O que importa é brincar. Você entendeu aqui a questão, né? Então, sair da mente é ir para ações físicas. Ações físicas com coisas que podem parecer banais, mas que a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo o contato com a nossa mãe terra, vamos colocar assim, né? O contato com a nossa natureza, o contato com a nossa origem. E isso adoece a gente, né? Começa a perceber isso, tá? Começa a perceber você colocando ações físicas na sua vida, alguma coisa bem diferente, alguma coisa que você não faz tempo, que você era tão bom naquilo, se divertia, fazia, volta a fazer. Eu tenho pensado em voltar a desenhar. Olha, modéstia à parte, eu fazia muito bem isso. Quem me conhecia na infância aí lembra de mim nessa época, até quem é da família, o Baracho era o inventor, era o cara que fazia as coisas. E olha, eu estou há anos sem fazer isso. E eu percebo assim uma necessidade de voltar a fazer isso. Mas para quê, Baracho? Eu não sei. Mas, enfim, é importante dar uma descarregada, é importante ir para a ação física, é importante sair desse aspecto mental que cansa a gente, que adoece a gente. Então, começar a olhar mais para o mundo ao redor para poder abrir a cabeça, ter novas percepções, dialogar mais com a realidade e aprender alguma coisa dela, fazer trocas de pensamento, né? Assim, trocas, né? As trocas que são importantes, né? É importante fazer isso. A gente se atualizar frente ao que está acontecendo, né? Como diria o Gabriel Pensador, né? A gente muda o mundo na mudança da mente, né? E muda a nós mesmos na mudança da mente, colocando coisas novas, colocando coisas diferentes, colocando ações e coisas físicas. Então, se você está nesse exagero, nesse extremo de uma mentalidade, tão somente nisso, vivendo em piloto automático, experimente então sair da mente, que não é deixar de pensar, mas sair da mente com coisas físicas. Faça coisas físicas. Observe o que faz tempo você não faz e seria legal voltar a fazer, ou aquilo que é inédito no campo do fazer físico, no bom sentido da palavra, mas que você faça algo que vai te dar prazer, algo que vai te fazer respirar diferente, algo que vai fazer você ter novas percepções e algo que vai fazer você entender que a vida vale muito mais a pena do que eu imaginava. Obrigado pela sua atenção, beijo no coração a você. Você que perdeu o começo dessa live aqui, volta no começo, assista. Você que lembrou de alguém assim, Baracho, tem uma pessoa, né, que não para de ter enxaqueca, porque em alguns casos é porque pensa demais. Então, recomende a ela esse conteúdo, faz para ela assistir, passa para ela assistir. E eu agradeço muito a você, tá bom? Que você tenha um grande dia, quintou, um dia, é claro, a gente usa a mentalidade, a gente tem pensamentos, tem coisas na nossa mente, mas que possamos ter coisas físicas também para o nosso bem. Beijo no coração, obrigado e até o próximo Desembarachando.